Você não precisa interpretar a Bíblia, apenas leia e faça o que ela diz. Você concorda com essa frase? É sobre isso que nós vamos falar nesse devocional. Eu sou Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Salmos 119, 73. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Portanto, como nós acabamos de ler, o ato de ler as Escrituras não é uma tarefa tão fácil assim. Nós precisamos de inteligência. Ela própria defende isso em Atos 8:30. Filipe se aproxima do eunuco e pergunta: entendes tu o que lês? E a resposta dele é negativa. Então, de fato, nós precisamos ler a Bíblia com inteligência, precisamos interpretá-la. Mas a frase inicial que deu abertura a este vídeo parece ser um protesto, uma disputa do leigo contra o especialista, entre aspas, aquele que estudou. Por quê? Porque essas pessoas que tiveram acesso a esses recursos, às vezes eles dão a entender que a pessoa comum não pode ler a Bíblia, não tem capacidade de interpretar a Bíblia. Às vezes eles fazem isso de maneira equivocada, que fuçam tanto, que mexem tanto no rio buscando profundidade, que tocam o fundo do rio e a água que era límpida agora se torna turva. Às vezes, por ter tanto domínio, pegam um texto simples, em vez de ler o texto e buscar o significado real do que o texto está querendo passar, da mensagem central do texto, antes de terminar a leitura, já começam a esmiuçar, palavra a palavra, elemento a elemento. Se a palavra é um nome de uma cidade, querem buscar a localização geográfica, quantos habitantes, quem fundou e tantos outros elementos que a mensagem central do texto se perde. Então, é justificado, sim, este pensamento, essa aversão em relação ao estudo de teologia, a busca por compreender melhor as Escrituras, essa barreira. Mas eu estou usando neste vídeo um livro como base, que se chama Entendes o que Lês? E ele nos dá pelo menos duas razões para que, de fato, a gente aprenda a interpretar as Escrituras. A primeira dessas razões é que todo leitor é também um intérprete. Como assim? Quando a gente lê um texto, a gente não deixa de inserir nesses textos as nossas percepções, o que nós temos de conhecimento de mundo, a nossa capacidade de interpretar determinadas palavras, as nossas ideias, as nossas percepções, elas estão inseridas naquele texto. E nós temos a presunção de achar que a forma que nós entendemos é a intenção, é a mesma intenção que o Espírito teve ao inspirar o leitor, ou o próprio leitor, quando escreveu essa palavra. Eu li aqui, eu interpretei, eu entendi da mesma forma que deveria ser. Mas não, às vezes a gente, por causa dessa bagagem que temos, nós inserimos elementos, às vezes nem de propósito, mas inserimos de elementos que deturpam o significado original do texto. Dentre os muitos exemplos possíveis que geram confusão de interpretação nas escolhas das palavras, eu vou me ater ao exemplo que ele dá no livro, que é Romanos 13:14. Quando a gente lê esse texto na versão revista e corrigida, eu tenho um aqui em mãos, a gente lê as seguintes palavras: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Agora, todo mundo entende isso de primeira? Quando a gente lê a Nova Tradução da Linguagem de hoje, a gente lê da seguinte maneira: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. Agora já facilitou, já ficou melhor. Revestivos de Jesus Cristo, que significa isso? É ter as qualidades dele. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Agora, a carne não é simplesmente corpo, é natureza humana. Dá muito mais amplitude ao significado. Então, a compreensão melhora. Por quê? Eu já tenho uma certa experiência, eu sou leitor da Bíblia. Toda vez que fala da carne, fala desse corpo. E aí, quando você lê esse verso, você já faz essa associação, mas não é.
é mais amplo e a sua percepção do que era carne, do que era corpo, faz você interpretar o texto errado. Então, a primeira razão para que todos precisamos aprender a entender, a interpretar a Bíblia, porque todos nós somos intérpretes, todos nós levamos as nossas convicções e percepções para dentro das Escrituras enquanto lemos. A segunda razão pela qual nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia é a própria natureza da Bíblia. A Bíblia, assim como Cristo, o Cristo que ela nos ensina a respeito, ela é divina e humana. Ela tem sua natureza divina, tem sua natureza humana. Como palavra de Deus, ela tem uma relevância eterna, cobre toda a humanidade em todas as épocas. Mas como Deus escolheu apresentar suas palavras como palavras humanas, então ela tem uma relevância histórica, ela depende da época, depende do local, depende da cultura, depende de quem escreveu. Para encerrarmos este vídeo, eu sei que você já cresceu de alguma forma até aqui, conhecimento adquirido, ou pelo menos relembrou coisas que você já sabia, mas é característico deste quadro, não só deste quadro, deste canal, agora é só praticar, sempre ter alguma implicação prática que você possa sair dele e, se quiser, colocar em prática para ter alguma melhora direta, imediata à sua vida. Então, pensando nisso, eu vou dar somente uma dica que todo mundo consegue fazer hoje, que é baixar um aplicativo de Bíblia onde você tenha acesso pelo menos as versões mais divulgadas, difundidas, revista e corrigida, revista atualizada, a nova versão internacional, a King James, e a nova tradução na linguagem de hoje. Porque você, diante de uma dúvida, de uma palavra que você não consegue perceber, ela não se encaixa, como o exemplo que nós demos neste vídeo, você migra rapidamente ali, só apertar um botão, troca a versão no aplicativo e você tem agora acesso a outra possibilidade de interpretação. Não está claro ainda? Troca. E você vai lendo e vai aproveitando o melhor de cada versão, e isso vai te ajudar a compor o significado mais próximo, um significado melhor daquele texto. Então essa é a dica. Corre lá, se você ainda não tem, baixe um app da Bíblia com várias versões e, se tem, passe a fazer uso. Eu sei que isso vai te ajudar muito a melhorar a sua interpretação das Sagradas Escrituras. Diante dessa dica, agora só me resta dizer, é só praticar.